No livro de aos Romanos, capítulo 1 e versículo 28, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos povos de Roma, ele disse o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O apóstolo Paulo aqui ele estava destacando que as pessoas, tendo o conhecimento do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Deus, de Cristo, ainda assim as pessoas não queriam, viver a verdade do Evangelho pelas práticas. Então elas optaram em não fazer a vontade de Deus, que era o seu Evangelho verdadeiro, não é? Então, por conta disso, o próprio Deus, sabendo que o povo, mesmo conhecendo a verdade do Evangelho, não queria o Evangelho da verdade, então o próprio Deus entregou a todos esses povos um sentimento perverso para fazerem coisas controversas ao Evangelho, ou seja, e ele destaca que todas as coisas que Deus entregou como sentimento para as pessoas em troca da recusa que elas tiveram em não quererem praticar o Evangelho da verdade ensinado por Jesus Cristo, pelo Yahshua, Então ele destaca que quais são esses sentimentos que Deus entregou para as pessoas. Os sentimentos que Deus entregou para as pessoas que são convertidas em perversidades estão destacados aqui dos versos 29, 30 e 31, Estando eles cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, ou seja, Cristo, o Yahshua, ele ensinando a verdade do Evangelho, as pessoas conhecendo a verdade recusaram e não quiseram praticar, e por não quererem praticar a verdade, o próprio Deus trouxe para elas um sentimento contrário ao Evangelho, que foram todos esses destacados aqui. E ele diz no verso 32 do Romanos 1, que quando as pessoas conhecem a justiça de Deus e não praticam, assim como elas também veem as pessoas praticando injustiças e não as orientam para que elas deixem de praticar estas coisas, estas pessoas são dignas de morte. Olha só, o próprio Deus deseja que essas pessoas sejam dignas de morte, de morrerem, serem condenadas, Estas pessoas, quando conhecem a verdade, não as praticam, quando veem pessoas praticando erros e não as alertam. Então Deus deseja para estas pessoas uma morte. E não é apenas a morte de corpo físico, mas é uma morte até mesmo de perda da salvação, Tem aqui um destaque aqui a uma dos pecados aqui que eu achei interessante destacar neste áudio, que está aqui, deixe-me ver, no versículo do capítulo 1 de Romanos, está aqui no versículo, deixe-me ver, eu perdi aqui, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. Está aqui, versículo 31 do capítulo 1 de Romanos. Um dos
dos pecados, né, de perversidades que as pessoas cometem aí contra Deus, são este aqui que eu gostaria de destacar: infiéis nos contratos. O que seria este pecado de infidelidade em contratos? Bem, veja bem, às vezes a gente vai numa loja, aí a gente faz um crediário lá para pagar em 10 vezes. Você comprou um móvel, aí você faz lá um contrato para você pagar aí esse móvel, né, em parcelas de 10 vezes. E todo dia 5 você tem que pagar essa parcela. Ocorre que chega no dia 5, você ou paga essa parcela em atraso, ou você simplesmente não paga, né? Isso é um tipo de infidelidade em contratos. Outro tipo de contrato que torna-se infidelidade: você fez juras ali de casamento, você prometeu ser fiel à sua esposa, honrá-la, e a esposa fez as suas juras. Quando você quebra esses contratos do casamento, você também torna-se um infiel. Um outro tipo de contrato, um contrato de trabalho. Você assinou ali um contrato de trabalho por 6 meses com uma empresa, e aí de repente você não está, por algum motivo, não está feliz com a empresa. Você, ao invés de uma forma idônea, procurar ali o responsável daquela obra, daquele contrato que você assinou, e de uma forma explicativa, você romper o contrato, pagar a multa que necessária for, ou coisa do tipo, você ou eu, assinamos aquele contrato às vezes de 6 meses, não ficamos felizes e nós simplesmente agora começamos a chegar atrasado, faltar, começamos a trabalhar com desleixo. Isso também é um tipo de infidelidade em contratos, né? Que é um tipo de pecado perverso, um sentimento perverso que o próprio Deus colocou em nós quando a gente recusa praticar o Evangelho ensinado pelo Yahshua, pelo Cristo, o Filho de Deus. Então, meus amigos, Deus, ele deixa destacado para nós que os pecados de perversidade não são apenas aqueles pecados como a gente conhece como os pecados capitais, né? Os 7 pecados capitais. Não, tem vários pecados que a gente comete ao longo do dia, e principalmente quando a gente recusa praticar o Evangelho da verdade, que para nós a gente comete assim de uma forma tão natural que a gente acha que não é pecado, que não estamos de certo modo afrontando Deus em nada. E é nessa hora que a gente precisa rever os nossos conceitos, observar as nossas atitudes, saber se de fato Deus ele está perto de nós, quando a gente pratica o seu Evangelho, né? Então, assim, nós que conhecemos um pouquinho da verdade do Evangelho, a gente deve se atentar a tudo isso. Todos esses atos de perversidade que são destacados aqui nos versos 29, 30, 31 e 32, são atos de perversidade que, embora tendo sido eles entregues pelo próprio Deus para nós, por nós recusarmos o Evangelho da verdade, mas são pecados que, como ele destaca, como o próprio Deus ele diz aqui no verso 32, né, escrito pelo apóstolo Paulo, ele deseja para nós, quando a gente comete esses atos de perversidade, ele deseja que nós sejamos dignos de morte, de perda de salvação. Então isso é muito sério, meus amigos. Isso é muito sério. Então nós devemos todos os dias orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria, forças, para a gente cada vez menos praticarmos perversidades, pecados. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós devemos agir pelo Evangelho de uma forma a estar a todo momento em busca da perfeição, ainda que nós de uma forma consciente saibamos que isso jamais será possível. Nós não conseguiremos jamais atingir o ápice da perfeição. Mas eu entendo, meus amigos, que cada ser humano ele tem o seu nível de percentual, que é o nível máximo, ou seja, é aquele topo que você sabe, você tem certeza que você se entregou,
você se esforçou de uma forma máxima. Então, se o seu máximo é 20%, se esforce no seu 20% de máxima para você fugir de pecados, fugir de atos perversos que vão afrontar a Deus, que isso vai aguçar a ira de Deus. Porque, meus amigos, eu penso que, como foi na época de Noé, nos dias de Noé, em breve, Deus ele fará a mesma coisa com este mundo. Porque as perversidades nossas, elas estão cada vez mais cheirando mais e mais mal, cheirando muito mais podre nas narinas de Deus. E quanto mais cheiros maus Deus vai sentindo por conta dos nossos atos perversos, a sua ira vai aumentando cada vez mais. E eu penso que nós, com um pouquinho de sabedoria que nós temos pela verdade, nós devemos sempre amenizar esta ira de Deus. E de que forma que a gente ameniza a ira de Deus? É evitando sempre naquilo que a gente puder, e o máximo que a gente puder, de não pecar, de não irar a Deus. Quando a gente peca, quando a gente desobedece a Deus, a gente aguça ainda mais a ira de Deus. Então, meus amigos, assim como Deus ele é amor, a mesma proporção de amor que Deus ele tem para nós, não se engane, é a mesma proporção de ira que ele vai trazer sobre nós. Principalmente quando nós, conhecendo a verdade, a gente ainda assim opta em fazer o mal, em cometer perversidades, em cometer pecados. Então fica para nós esta observação, este áudio para a gente refletir, para a gente orar, pedir sempre a Deus que esteja perto de nós, que esteja nos guardando, que esteja nos livrando da sua ira. E a forma de Deus nos livrar da sua ira é a gente não pecar, a gente se arrepender, a gente todo o tempo rever nossos atos, nossos pensamentos, nossas formas de tratar o próximo, de ser tratado. Buscarmos sempre alertar o nosso semelhante quando ele estiver fazendo alguma coisa errada, de uma forma amorosa, a gente alertar: olha, evita isso, procura fazer assim, procura fazer assado, no que eu posso lhe ajudar, no que eu posso te trazer como, sei lá, conselho, ou como ajuda física, para você melhorar, mudar este conceito. Tá bom, meus amigos? Então eu penso que é isso que o Evangelho ele precisa estar sempre aflorado dentro de nós. É desta forma que o Evangelho ele precisa estar cada dia mais aflorado dentro de cada um de nós. Então, meus amigos, se eu pudesse aconselhar a todos nós no que se refere a pecados, eu aconselharia da seguinte forma: jamais provoque a ira de Deus. E de que forma a gente deve não agir para não provocar a ira de Deus? Simples. Concorde ou não, é não pecar, ou evitar ao máximo possível de não pecar. E se pecar, se arrepender e não pecar mais, procurar não pecar mais. É isso, meus amigos, estamos nos tempos do fim, então não estamos mais num tempo de brincar, e principalmente de brincar com Deus. Porque quando ele decidir cobrar, será uma cobrança muito dolorosa. Fica essa reflexão para todos nós. Um forte abraço.